Fala, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, não que nós queremos, mas aquilo que vai despertar a nossa fé, que vai abrir os nossos olhos, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, graças a Deus, amém, amém. Nós vamos falar sobre como converter o mal em bem. Nós não podemos impedir as injustiças de acontecerem, de bater na porta da nossa casa. Nós não podemos impedir que alguém faça o mal para nós. Mas o que eu vou fazer com o mal que me fizeram, é isso que vai fazer na minha vida toda a diferença. E quando nós olhamos para a vida de José, nós aprendemos muitas lições. Dentre elas, não permitir que a injustiça adultere a nossa essência. José, ele não permitiu que o que os irmãos fizeram contra ele mudasse quem ele era. A Bíblia em Gênesis, abra aí por favor, Gênesis no capítulo 37, no versículo 3, diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então vamos lá, preste bem atenção aqui, por favor. José, desde cedo, ele teve que lidar com a injustiça dentro da própria casa, dentro de casa. Porque Jacó cometeu um erro que muitos pais cometem: a predileção por um dos filhos. É natural, é comum, por exemplo, que haja aquele filho que ele tem características diferentes um do outro, personalidade, responsabilidade, maturidade. É natural que sempre haja aquele filho responsável e aquele filho irresponsável, teimoso. Sempre tem aquele filho que ele passa mais confiança. E até por uma questão também de identificação. Tem aquele filho que se identifica mais com o pai. Tem aquele outro filho que se identifica mais com a mãe. Não é assim? Sempre tem. Só que é perigoso quando você estabelece um filho predileto ou filho preferido. Embora o pai, a mãe não assuma isso publicamente, embora não fale, não verbalize, mas muitas vezes as atitudes deixam isso muito bem claro. E aí você vê irmãos que se odeiam dentro de casa, irmãos que se toleram enquanto os pais ainda vivem.
que quando os pais morrem, eles nem se falam mais, mal frequentam a casa um do outro, porque sempre se odiaram. Jacó cometeu esse erro, porque sem saber, ele colocou um alvo nas costas de José. Isso é comum, isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece dentro de casa. Todas as vezes que você reconhece um mais do que o outro, é natural que isso gere ciúme. Os irmãos de José não o suportavam. A presença de José incomodava seus irmãos. Seus irmãos não conseguiam nem falar com José pacificamente, carregados de ódio, de ciúme. Então, esse erro é um erro que muitos cometem hoje, quando estabelece. E às vezes tem pais que, por falta de sabedoria, ainda verbalizam isso, dizendo: como eu queria que você fosse igual ao seu irmão não me dá um pingo de trabalho, mas você tem ou não tem? Você só me dá vergonha. Se você fosse igual ao seu irmão, olha o seu irmão, como o seu irmão é tão diferente de você. Mas sem saber, muitas vezes o pai, a mãe, está plantando uma semente de divisão, de ódio, de discórdia, está provocando o ódio entre irmãos, dentro da própria casa. Então Jacó, sem se dar conta disso, ele colocou um alvo nas costas de José. Seus irmãos se reuniam, mas José era o excluído. José era o rejeitado. José era o excluído pelos irmãos. Ele não era bem visto. E um dia, José teve um sonho. Aí diz assim: teve José um sonho, versículo 5, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o quê? O odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Teve José outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Olha aqui para mim, por favor.
José, ele era um jovem puro, ingênuo, sem malícia, completamente diferente dos seus irmãos, que eram maldosos, articulados. Quando ele fala do sonho que ele teve, o pai o repreende, porque o pai, de certa forma, possuía uma maturidade que José ainda não tinha. Você se lembra que Jacó também havia o quê? Sonhado. Jacó sabia o que isso significava. E por isso, querendo poupar José, ele o repreendia, para que José se calasse, para que José não falasse. E o problema de muitas pessoas é o mesmo de José, é a ingenuidade, é acreditar que todo mundo se preocupa com os sonhos dela. Entenda, na vida, você vai se deparar com muitas pessoas. Você vai se deparar com pessoas que sonham. Você vai se deparar com pessoas que um dia já sonharam e por causa de alguma circunstância, de algum acontecimento que alterou a rota, o destino da vida dela, essas pessoas deixaram de sonhar e hoje não sonham mais. E há aquelas pessoas também que nunca sonharam na vida. E quando você revela o teu sonho para quem sonhou e deixou de sonhar, quando você revela o teu sonho para quem nunca sonhou, espera pelo pior, porque o melhor não pode vir. Porque quem não sonha, não se anima com quem sonha. Quem não sonha, não se alegra com quem sonha. O que você mais vê, por exemplo, são pessoas que um dia sonharam e deixaram de sonhar, tentando matar os sonhos dos sonhadores. Às vezes você pega, por exemplo, pessoas matando o sonho. Eu lembro de uma moça que ela tinha um sonho de se casar. Então ela veio para a igreja depois de muitas decepções na vida, muitas frustrações e tal. E ela veio, ela tinha um sonho: vou me casar, vou endireitar minha vida, vou arrumar uma pessoa bacana, vou formar minha família. E uma pessoa deu uma palavra para ela, e aquela palavra matou o sonho dela. Aquela pessoa foi um coveiro na vida dela, porque aquela pessoa virou para ela e disse assim: você acha mesmo que agora que você veio para a igreja, você é mãe solteira, você acha mesmo que alguém na igreja vai querer você? Não, ninguém vai querer você não. Você acha que é assim? Você ficou tanto tempo lá fora, aí você vem para a igreja e acha que você vai encontrar uma pessoa de Deus que vai te assumir, que vai assumir teu filho, e você vai... Não, não é assim não. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa na igreja que vai querer com você. O que essa moça fez? Não demorou, ela foi enfraquecendo, foi desanimando, aquela palavra entrou dentro dela e ela pensou: já que eu não sirvo
para mais nada, então o que eu vou fazer aqui dentro? Voltou para o mundo lá fora e se entregou. Se entregou no mundo lá fora. Por causa de uma palavra. Claro que ela não tinha estrutura, claro que ela não tinha tido ainda uma experiência com Deus, ela não tinha ainda tido o encontro dela com Deus, ela não nasceu do Espírito Santo, ela não nasceu de novo, ela era uma pessoa ainda muito superficial, estava começando ainda na sua caminhada com Deus, ela não tinha ainda estrutura para se defender, ela não tinha ainda essa fé dentro dela. Era uma pessoa que estava começando na sua caminhada. E aquela pessoa, mesmo dentro da igreja, porque ela não sonhava mais, ela quis matar o sonho da outra. Por isso que você tem que tomar cuidado para quem você fala teu sonho. Às vezes você vai falar o teu sonho para alguém, essa pessoa vai estimular você, vai motivar você, vai levantar você, vai dar uma palavra de fé para você, essa pessoa vai te estimular, vai dizer para você, é isso mesmo, olha, Deus é com você, creia nisso, vai dar certo, olha, se Deus colocou dentro de você, acredite. Mas tem pessoas que vão fazer de tudo para você abortar esse sonho. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Então, muitos cometem esse erro. Assim como José, que na inocência chegou e disse, eu vou falar para os meus irmãos. São meus irmãos, é meu sangue. Eu vou falar para eles, porque quando você conta o sonho para alguém, o que você espera? Que aquela pessoa te incentive, que ela torça por você. Mas na maioria das vezes, não é isso que acontece. Então cuidado, conte os teus sonhos para quem sonha com você. Sabe quando você está ali com uma pessoa, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, você está ali com aquela pessoa, com o seu companheiro, com a sua companheira, e você tem sonhos juntos. Então você fala o sonho, você compartilha, e juntos os dois trabalham por aquele sonho. É diferente quando você conta o teu sonho para alguém que não vai viver esse sonho com você. Não pense que essa pessoa vai te aplaudir e vai te incentivar, porque na maioria das vezes isso não acontece. E quando José fala do sonho, aqui começa a verdadeira batalha de José. Uma injustiça atrás da outra. E a história você conhece. Eles tramam, eles articulam, eles jogam José dentro de um poço. Vende José para um homem amalequita. José vai parar no Egito como escravo, na casa de um homem chamado Potifar. Ali José, por ter um espírito de excelência, por Deus estar com ele, tudo que José colocava as mãos, tudo que vinha às mãos de José, o Senhor prosperava. José se destacava em tudo que vinha em suas mãos. Não demorou muito, ele se destacou, e a administração da casa daquele homem que o comprara passou para as mãos de José, e José se tornou governante daquela casa. José era o regente daquela casa, era ele que comandava tudo, a administração da casa estava com ele. E o seu senhor que comprara ele não tinha dor de cabeça, porque tudo que vinha para a mão de José, quem prosperava? O Senhor prosperava. José foi prosperando, Deus foi com ele, e José foi prosperando, tudo que ele colocava a mão, Deus era com ele.
Tudo. Foi para a prisão, lá na prisão, Deus prosperou, não demorou muito, José estava tomando conta de toda a prisão, dos prisioneiros. No governo do Egito, a mesma coisa, o Senhor prosperou, porque o Senhor estava com ele. Agora, preste bem atenção aqui. Você acha mesmo que José sabia tudo o que ele iria passar? Claro que não. Porque Deus revela o sonho, mas ele não revela o processo. Ele não revela o processo. José não tinha ideia do que ele passaria. E Deus também não fez questão de mostrar para ele. Sabe por quê? Porque o processo, muitas vezes, faz com que as pessoas desistam do sonho. Você imagina se Deus chamasse José e dissesse assim: olha, José, você vai ser governador de toda a terra do Egito, mas você vai passar por muitas injustiças. Seus irmãos o venderão como escravo. Você vai para um homem chamado Potifar. Você vai estar em suas mãos. Eu vou ser com você. Na casa desse homem você vai prosperar. Só que tem um porém. A mulher dele é assanhada. A mulher dele é meio sem vergonha. E ela vai bater o olho em você e vai dizer assim: Potifar está meio acabado. Potifar está meio derrubado. Mas José, jovenzinho bonito, forte, jovem. E essa mulher vai te assediar. E ela vai acusá-lo injustamente, dizendo que você tentou assediá-la, que você tentou violentá-la. E você vai parar numa prisão injustamente. E ali você vai estar ali, quebrando pedra, você vai estar numa prisão, você vai estar numa dureza, vai ser difícil para você, mas até lá na prisão, eu vou ser com você. Você vai prosperar, você vai achar graça diante do carcereiro, e ele vai colocar você sobre todos os presos. E lá na prisão, você vai conhecer os copeiros de Faraó, e eles sonharão. E você vai interpretar o sonho deles. E um deles vai ser restituído ao posto. Vai estar do lado de Faraó. E quando o Faraó tiver um sonho e tiver perturbado com aquele sonho, e ninguém, todo o palácio, puder interpretar esse sujeito que você interpretou o sonho, ele vai se lembrar de você. Vai falar de você para Faraó, você vai ser levado à presença de Faraó, e eu o colocarei sobre governador de toda a terra do Egito. Parece uma história bonita, sim ou não? Só que, se coloque no lugar de José, você ouvindo isso, se coloque na posição dele. A maioria das pessoas desistiria. Sabe por quê? Porque por mais que a recompensa ela seja boa, o ser humano, quando ele sabe que entre ele e a recompensa existe um processo, e esse processo é dolorido, ele abre mão do processo. Ainda que ele queira muito o quê? A recompensa. É que nem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para você entender. Você está meio chonchudo, né? Meio acima do peso.
Aí você vai na academia, você chega lá, está lá o personal, aí ele vem e fala assim: olha, qual o seu objetivo? Eu quero emagrecer, eu quero reduzir meu peso, tal, tal. Aí ele vai lá e pega uma foto. Aí ele mostra para você: olha, nós vamos fazer um treinamento personalizado para você e tal, o treinamento é assim, assim, assim e tal. E olha, e você, se você seguir a risca, você vai ficar assim, ó. Aí você olha assim, ó, para a sua pochete. Você olha para a foto. Aí você olha para a sua pochete e olha para a foto. Qual é o seu objetivo? Você olha e fala: poxa vida, seria bom se a minha barriga ficasse assim chapadinha, né? Se eu ficasse assim sequinho. Poxa, vai fazer bem para a minha saúde, vai me fazer um bem. Mas quando você olha para o quanto você vai ter que treinar, para os sacrifícios que você vai ter que fazer, para as esteiras que você vai ter que enfrentar, para a alimentação que você vai ter que mudar, é capaz de você olhar e falar: deixa a minha pochete aqui. Por quê? Porque por maior que seja a recompensa, o ser humano não quer, nós não queremos passar pelas dores, nós não queremos. Por isso que tem tanta gente abortando sonhos, por isso que tem tanta gente desistindo das coisas, porque quando elas têm de lidar com as dificuldades, elas desistem. Eu sempre digo o seguinte: as pessoas, elas não desistem de um sonho, elas continuam sonhando, elas continuam querendo. As pessoas nunca desistem de sonhos, elas desistem do percurso até o sonho. Quando elas encontram pedras e espinhos no caminho, elas desistem. Mas o sonho continua vivo, o sonho continua queimando dentro delas, mas elas desistem do caminho. E Deus coloca dentro de nós o sonho. Deus coloca. É Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Tem sonhos que quem colocou dentro de você foi Deus, não é um delírio, não é uma coisa da tua cabeça, não é um delírio seu, não. Tem coisas que queimam no teu coração, tem sonhos que está dentro de você, que quem colocou aí foi quem? Foi Deus. Só que o processo entre o sonhar e o realizar, o percurso não é fácil. Às vezes você vai derramar muitas lágrimas, às vezes você vai passar por muitas injustiças, às vezes você vai passar por situações que você nem imagina. Só que se você aguentar firme, olhando para Jesus, se você aguentar firme, olhando para Deus, se você pedir forças a Deus, suportar o processo e não permitir que isso mude você, transforme você numa pessoa que você não gostaria de ser, você vence. Porque há quem pense que a maior vitória de José foi o governo. Porque nós somos assim, focamos muito no ter, na posse, na conquista, na posição. Mas a maior conquista de José, sabe qual foi? Foi não permitir que as injustiças transformassem ele em alguém que ele não gostaria de ser. Quantas pessoas foram transformadas por uma injustiça? Quantas pessoas perderam a fé por causa das injustiças? Quantas pessoas se tornaram amargas, rancorosas por causa de uma injustiça? Perderam a essência
por causa de uma injustiça, por causa de coisas que sofreu. José não permitiu que o que os irmãos fizeram contra ele mudasse quem ele era. Ele continuou puro. Ele continuou com o coração que ele sempre teve. Ele continuou justo. Você não vê ele reclamando. Você não vê José com seus porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Olha que injustiça, não. Mas você vê José confiando em quem? Em Deus. Ele não perdeu a fé. Na vida nós precisamos aprender a perder sem se perder. Tem gente que depois de uma perda, ela se perdeu, ela já não sabe nem quem ela é mais. Perdeu a identidade, mudou. É outra pessoa depois de uma decepção. Ela mudou. José continuou o mesmo. Ele não mudou. Ele continuou sendo o que sempre foi. Não permita que as injustiças mudem você. Não faça isso. Lá no capítulo 50, abre aí, capítulo 50, no versículo 20. Capítulo 50, no versículo 20, José diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Quer dizer, José, ele não guardou mágoa. José, ele não guardou ressentimentos. Não. Sabe por quê? Porque ele colocou isso para fora. Tem uma ocasião em que José, ele dá um grito, o grito da alma, em que ele fala: eu sou José, o vosso irmão, aquele a quem vocês venderam como escravo. É como se desentalasse. José estava engasgado com aquilo. Quem aqui já se engasgou? É difícil. Teve uma ocasião em que eu me engasguei com aquelas balas software, nem tem mais, nem existe mais, né? Você que é mais velho, mais antigo, sabe do que eu estou falando. E eu me engasguei com aquela bala parece que era o demônio, Satanás. E que guerra! Você tenta buscar o ar, mas o ar não. E é aquele desespero, aquela agonia, aquela coisa entalada. E você olha assim, as pessoas querendo entender, e você pedindo ajuda, pelo amor de Deus. E você busca o ar e o ar não vem. E você está ali, ai meu Deus do céu. José estava com aquilo na garganta dele, aquele nó. E quando ele fala: eu sou José, vosso irmão, toda a terra do Egito escutou. O grito de liberdade, colocando tudo para fora. José não guardou nada dentro dele. Tem coisas que, se você guardar dentro de você, vai mudar você. Vai transformar você naquilo que você não gostaria de ser. Tem coisas que, se ficar dentro de você, se você não pôr para fora, vai te fazer mal. Vai destruir a tua vida. Você tem que liberar, você tem que colocar para fora. Foi o que José fez. Ele não guardou aquilo dentro dele. E quando ele está diante dos irmãos, mesmo tendo poder para destruir os irmãos, ele não fez isso. Ele poderia dizer assim: agora, seus miseráveis, vocês me pagam, agora vocês vão comer na minha mão. Ele não fez isso. Ele não fez, pelo contrário, ele entendeu que tudo que aconteceu na vida dele fazia parte do plano de Deus. Por isso ele fala: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para eu conservar, preservar a vida de vocês. Tem gente que fez o mal para você, mas sem saber ela fez foi o bem.
porque Deus usou o mal que ela fez contra você e transformou o mal em bem, porque Deus é especialista em fazer isso, em pegar o mal que nos fizeram e transformar aquilo em bem, em bênçãos na nossa vida. Agora, isso só acontece quando você, quando eu, quando nós não permitimos que aquilo que nos fizeram mude quem nós somos. Quem está compreendendo o que eu estou falando? A Bíblia nos ensina que nós não podemos viver pela vista, mas viver pela fé. Não importa o que você está vendo hoje, o que importa é o que você está crendo que vai acontecer amanhã. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Amém? Permita, meu Senhor, que nenhuma situação externa, que nada do que fizeram contra nós venha adulterar a nossa essência, venha mudar a nossa identidade, quem nós somos. Não, assim como José permaneceu o mesmo, inalterado, assim, meu Deus, como José não guardou rancor, mágoa, ressentimento, assim como ele transformou aquela injustiça num testemunho, meu Pai, que esta pessoa, ela venha transformar essa injustiça e tudo aquilo, meu Deus, que ela está vivendo, que ela está passando, meu Pai, num grande testemunho, que as injustiças que ela está sofrendo, as injustiças que ela está enfrentando, venha ser um testemunho amanhã. Oh, meu Senhor, nós estamos olhando para Ti, nós estamos olhando, meu Deus, para o Teu altar, estamos olhando para o Senhor, e é por isso, meu Pai, que nós entregamos nesse altar toda a nossa vida, nós entregamos no altar as injustiças, nós entregamos no altar as mágoas, os ressentimentos, as feridas que foram abertas, nós entregamos toda a nossa vida no altar. O altar, o Senhor nos cura, meu Pai, de todas as feridas, de todas as dores emocionais, as dores na alma, a dor da injustiça, do desprezo. Ah, meu Senhor, venha curar a alma desta pessoa, essa pessoa que foi injustiçada, desprezada, humilhada, essa pessoa que passou por momentos difíceis, momentos de muita lágrima, momentos, meu Pai, terríveis, que ela jamais imaginou um dia passar. A traição, meu Pai, por meio de quem ela não esperava, a traição, meu Deus, dos próprios irmãos, a traição da família, a traição de um cônjuge, a traição, meu Pai, de alguém, de um amigo, de um parente, de alguém que ela tanto confiou, alguém que traiu a confiança dela, alguém que a decepcionou, alguém que a machucou muito na vida. Oh, meu Senhor, venha curar a alma desta pessoa, venha tirar as feridas, venha trazer o refrigério, venha trazer a cura, porque no Senhor está a cura para a nossa alma, a cura para as decepções, a cura para as injustiças, porque é o Senhor, meu Pai, que converte o mal em bem, é o Senhor que transforma injustiça em justiça, é o Senhor, meu Pai. Então receba a vida, receba a causa, receba a alma
desta pessoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Se entregue a Deus agora, entregue a sua vida para Ele, fala para Ele: meu Pai, derrama sobre a minha vida da Tua presença, meu Deus, me ensina, meu Pai, a caminhar com o Senhor, me ensina, meu Deus, a andar na justiça, na obediência, no sacrifício, na renúncia. Me ajuda a queimar, meu Deus, me ajuda, meu Deus, a ter esse fogo, meu Pai, no altar do meu coração. Não deixe essa chama se apagar, não deixe esse fogo se apagar, não, mas faça queimar, faça arder essa chama viva, essa chama da fé dentro do meu coração. Faça queimar o Espírito Santo dentro de mim, para queimar as impurezas, as injustiças e tudo aquilo que não presta, o pecado, a malícia, tudo aquilo, meu Deus. Ali com Deus agora, busque a presença dEle, meu Pai. Nós queremos a Tua presença, meu Deus. Nós queremos o Teu Espírito, meu Deus, que esse rio ele venha fluir, meu Deus, no nosso interior, que esse rio ele venha fluir na nossa alma, porque lavando, Senhor, meu Deus, tirando toda a sujeira, toda a imundícia. Oh meu Deus, vai lavando, vai limpando-nos de todo o pecado, vai tirando toda a sujeira, toda a impureza, toda a injustiça. Oh meu Deus, vai nos lavando. Nós queremos ser lavados por esse rio, que é a Tua presença, que é o Teu Espírito, meu Deus. E por onde esse rio passa, o milagre acontece. Por onde esse rio passa, a cura na alma, há uma cura interior, há uma restauração, há uma reconciliação, há uma transformação, uma mudança total de vida, de caráter. Oh meu Senhor, desça aqui agora, faça fluir esse rio no nosso interior, invada nossa alma, invada o ser desta pessoa, flua nela e através dela, meu Pai. Oh meu Senhor, nós queremos ter intimidade, nós queremos ter comunhão com a Tua presença, nós queremos Te conhecer e ser conhecidos pelo Senhor. Nós não queremos nos manter na superficialidade, nós não queremos ser rasos, mas profundos no nosso relacionamento com o Senhor. Então vem sobre a nossa vida, oh meu Pai. Nós não queremos ser frios, apagados, opacos, não, meu Pai, não. Frio na oração, frio na intimidade, frio na comunhão. Nós não queremos ser frios, não. Então busque a Deus agora, não se cale, não seja frio diante da busca, não. Mas se derrame diante dele, rasgue o seu coração, rasgue a sua alma, se humilhe diante de Deus, peça perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas. Isso, se derrame diante de Deus agora. Diga para Ele: eu Te quero, meu Pai, eu quero a Tua presença, Senhor. Eu não quero sair daqui o mesmo, eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero ser o mesmo homem, a mesma mulher, não, não. Eu quero Te conhecer, eu quero nascer de novo, eu quero nascer da água, eu quero nascer do Espírito, eu quero ter uma experiência viva e poderosa com o Senhor, meu Pai. Aleluias. Meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos
a nossa vida. Diga: meu Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu me derramo no teu altar, eu me entrego a ti de todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha alma, em nome do Senhor Jesus.